Transformar a cidade é papel de todos? A necessidade de transformar os espaços urbanos ficou ainda mais urgente com a pandemia da Covid-19. As transformações atingiram a forma como se pensa a moradia, os escritórios e o lazer, principalmente quando se fala de segurança, de saúde e sustentabilidade. Por isso, é importante discutir o futuro das cidades. Para quem as melhorias devem ser pensadas e quais serão os profissionais à frente desse processo? Essas e outras perguntas a gente responde nesse episódio que começa agora. CREA São Paulo, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, apresenta CREAcast. Bem-vindos! Eu sou Tereza Morrone e hoje o nosso CREAcast vai acontecer direto da sede do CREA São Paulo. O presidente do Conselho e engenheiro de telecomunicações, Vinícius Marquesi, assume o bate-papo com o jornalista e escritor Raul Justilores. O Raul é autor do livro São Paulo nas Alturas, a revolução modernista da arquitetura e do mercado imobiliário nos anos 1950 e 1960. E lançou também recentemente o seu canal no YouTube e podcast São Paulo nas Alturas, em que busca discutir o presente e o futuro das cidades. E agora com vocês, direto do CREA São Paulo, Vinícius Marquesi e Raul Justilores. CREAcast episódio 8 com o Raul Justilores. Conseguimos trazer o Raul. Brincadeira. Foi uma conversa, um alinhamento bacana e a ideia de trazer reflexões, exemplos de outras cidades, uma série de iniciativas bacanas e compartilhar com profissionais, né, para mostrar que é possível fazer diferente. Então, Raul, obrigado por aceitar o convite, obrigado por estar aqui hoje, disponibilizar seu tempo. É um cara super concorrido. E fique à vontade, a casa é sua. Eu que agradeço. Aliás, primeiro dia de sol, quase primavera no meio do inverno. Então, fiquei feliz de sair de casa. Frio pra caramba, né? Pelo amor, eu sou caipira, sou do interior. Isso aqui, pra mim, é quase a morte. Eu sou caiçara, eu tô acostumado a... Pior ainda. Santos. Pior ainda. Não, que bacana. O Raul, que é jornalista, né? Vinícius, mas não é engenheiro. Onde já se viu trazer engenheiro pra falar no CREAcast? Não, o Raul... Tudo que ele discute, todas as propostas de solução, toda essa boa vontade, essa energia que ele disponibiliza para trazer essa reflexão e compartilhar essa reflexão com muita gente, todas essas iniciativas, elas estão diretamente ligadas à engenharia, né? Elas passam por meio de profissionais, de projetos, e esse é o motivo de trazer uma pessoa que tem essa expertise, conhece muito, tem muita referência, para conversar a respeito e mostrar realmente que é possível fazer diferente e o quanto a má administração, né, a gestão pública pode atrapalhar em boas iniciativas. Então, a gente vai conversar um pouco de tudo aqui. Então, Raul, por onde você quer começar? O que você acha legal? Falar rapidamente, aí para quem não me conhece ou quem não conhece o meu canal no YouTube, tentar explicar por que a gente precisa chacoalhar um pouco São Paulo, o mundo da engenharia, o mundo da arquitetura, mas especialmente o mundo da burocracia. Que a gente está no meio de uma crise econômica enorme, a gente ainda não mediu os impactos da pandemia, nós não somos a Dinamarca, a Noruega, que em 6 meses vai estar tudo resolvido. E a gente se dá o luxo de desperdiçar boa parte das cidades, não só em São Paulo. Então, eu gravei um vídeo aí sobre a cidade de Matarazzo, que a gente tem que lembrar que aquele hospital perto da Paulista fechado desde 93. Imagino que muita gente aqui nos assistindo não tinha nem nascido, o que me irrita profundamente. Tem gente que nem nasceu e está assistindo, entendendo, etc., em 93. Mas o Pacaembu é um estádio aí se desmanchando há anos com pouco uso. E foi assunto aí de outro vídeo. Eu fiz um vídeo sobre o centro. E a gente tem que lembrar que do Palacete Martinelli ao Palácio dos Correios, a Galeria Prestes Maia, quase todo o Parque Dom Pedro, você está há 20, 30 anos prometendo que alguma coisa aconteça ali e nada sai. Então é menos imposto, menos IPTU, menos empregos, menos trabalho aí para engenheiros e arquitetos.
Então a gente hiberna. Exato. Só para... Ele citou alguns vídeos que ele fez, né? Se você quiser conhecer mais a fundo desse vídeo e entender um pouco do que a gente vai abordar aqui, o canal do Raul é o São Paulo nas Alturas. Já está fazendo um baita sucesso, né, Raul? O Instagram do Raul é Raul Justilores. Também sigam lá, tenham curiosidade e vocês vão entender um pouquinho mais do que a gente vai abordar aqui, porque ele detalha muito as dificuldades em um empreendimento como a cidade de Matarazzo, né? Tem ali detalhes da burocracia que são muito interessantes, que com certeza muita gente que vive em São Paulo não conhece, né? A questão do Pacaembu também. E o desperdício de recursos. Quando você não faz nada, não é que você está deixando de gastar, não. Você está desperdiçando recursos, né? Como você disse, impacta muito na vida das pessoas e diretamente na vida de profissionais que poderiam estar ali envolvidos em projetos que poderiam mudar e impactar diretamente a vida das pessoas. Então esse é o grande ponto de discussão. E sigam também aqui o meu amigo Vinícius Marquesi, no Instagram, Facebook, YouTube e no LinkedIn. É bom que mais gente se envolva nesse assunto, porque no jornalismo eu sempre ouvia isso. Por que você não escreve mais sobre economia, que é a tua área, ou sobre a China? Cidade é um assunto menor. Por incrível que pareça, tem uma audiência enorme querendo saber mais de cidade. E acho que a mídia tradicional não está oferecendo. Então, que bom que o CreaCast também esteja trazendo esse tema. Que essas situações cheguem a mais pessoas, né? Além de ser um canal de comunicação para nós, né? De conexão com o profissional, é muito interessante, porque o vídeo da cidade de Matarazzo é um vídeo que ele viralizou, né? Eu recebi por WhatsApp e muito antes da nossa conexão, né? Da nossa conversa. O francês lá tem carisma. Exato. Além dele ser carismático, você conseguiu explorar muita coisa dele ali. E eu comecei a assistir o vídeo por curiosidade, por ser um projeto de engenharia. Ou seja, o que me conectou no vídeo foi a profissão. Só que a hora que ele começa a falar do Condefat, a hora que ele começa a falar de valores... E então não é um vídeo que fala sobre não só o projeto em si, como que ele estruturou, mas fala das dificuldades, e isso é muito bacana, que são pontos delicados, né? Mexe aí com questões políticas, gestão pública, e ali está tudo exposto, né? A dificuldade, como que ele fez, como que ele tramitou esse projeto que ainda não finalizou na totalidade. Então, tem algum ponto naquele vídeo o que chamou muito a atenção, que gravou, você falou assim, isso aqui não acredito, isso aqui não é possível. Olha, vários. Talvez o maior é a oposição dos próprios vizinhos ao empreendimento. Eu lembro que aí final dos anos 90, início dos 2000, se dizia que ali ia haver um Centro Cultural Banco do Brasil, e é o que parece que os vizinhos queriam. Eu acho que quanto mais rico é um bairro em São Paulo, mais ele quer um centro cultural na sua esquina ou um parque no seu quintal. Não importa que 2/3 da cidade mal tenham a iluminação ou saneamento. Quem tem tudo, quer mais ainda, não colocando a mão no bolso e exigindo do poder público o seu parquinho, o seu centro cultural. E o poder público corre para atender essas pessoas. Você reforça a desigualdade social sem pensar em outros usos. Então o Alar nos faz pensar como um hospital abandonado pode ter 30 usos e gerar empregos e mais dinheiro e mais vida. Bacana. Você falou iluminação e saneamento. São segmentos, assim, engenharia pura. Isso pra gente é música, né? Mas, e você falou de questões sensíveis e políticas, né? Que há ali um atendimento, entre aspas, mais simples e mais rápido para regiões nobres, né? No caso de São Paulo, a gente tem o centro de São Paulo, que é uma das únicas capitais que eu conheço que não explora o centro, né? Com raras exceções aí, e boas iniciativas, né? Alguns solitários no discurso, algumas boas iniciativas da gestão pública. Cidade Limpa foi um divisor de águas, né? Da gestão do Kassab, acho que na época, muito bacana. O Facundo, que ele vem falando muito, discutindo de maneira muito diferente o centro, mas são vozes solitárias, né? Não há um programa de política municipal, de política pública para explorar um
potencial gigantesco que todo mundo explora. Ou seja, ninguém vai inventar nada. É só você copiar o que está sendo feito. E o que você acha do porquê eles não fazem isso aqui? Eu acho que a gente não pensa aí de uma forma sistêmica e de uma forma integrada, né? Lembra que a prefeita Erundina levou a prefeitura lá para o Parque Dom Pedro e não se abriu um restaurante ao redor. Não tinha nada ao redor, era uma ilha. Aí Maluf e Pito odiavam o lugar, Marta Suplicy leva para o edifício Matarazzo. Também não mudou. A gente acredita que repartição pública e centro cultural vai melhorar uma área. Então aí a Luz, a Estação da Luz, o centro, que comprovam que a gente insiste numa receita que não funciona. Ou seja, cadê os apartamentos, cadê a moradia, cadê os escritórios por lá? E posso fazer uma provocação? Você responde se quiser. Por favor. Você, amanhã, prefeito de São Paulo, o que você faria? Por onde você começaria? Eu acho que tem que começar identificando todos os terrenos que pertencem à prefeitura e que estão vazios. Que deve ser entre 7 mil a 30 mil terrenos. Tá. Dá para fazer uma grande mudança com isso. Tanto em geração de recursos, como na construção neles. Certo. Em que modelo? Você venderia os terrenos ou faria parcerias público-privadas ou daria em permuta a troco de outras iniciativas? Eu acho que eu faria tudo isso e mais um pouco. Eu acho que é teste, né? Eu acho que o ideal é assim, você faz 5 de um jeito, 5 de outro e vê o que funciona mais. A prefeita de Paris pegou 23 grandes construções públicas tombadas da cidade e privatizou num modelo de venda por concurso. Então, quem apresentasse o melhor projeto e o maior investimento para cada um desses imóveis, levava. Então, a ideia, ainda mais sendo Paris, não era apenas vender para uns sheiks sauditas fazerem umas torres de vidro por lá. Eles queriam ver primeiro que investimento era esse. O projeto em si, né? O que isso afetaria na vida das pessoas. Então, o Hospital Matarazzo vai virar o quê, por exemplo? Isso Paris quis saber. Você vai comprar e fazer o quê com isso? O teu projeto é super legal e tem menos dinheiro que o pessoal do Catar, vamos dar vitória para você, porque o teu projeto é melhor para Paris. Ou seja, Paris sacrificou um pouco caixa, sem gastar dinheiro, mas para ter projetos melhores. Isso é raro por aqui. Muito raro, mas aí eu tenho que fazer, não uma defesa, eu estou aqui muito para realmente discutir e a gente tentar achar caminhos possíveis, né? Porque eu estou presidente, né? Isso aqui é uma autarquia federal, tenho órgãos de controle como o Ministério Público Federal, Tribunal de Contas da União. Estão acima, não recebemos R$1 de recurso público, toda a arrecadação proveniente de profissionais. Comparar com Paris, a gente está comparando os desiguais. Claro. Com relação à cultura, com relação à legislação, né? Que norteia esse tipo de iniciativa. E eu tento fazer algumas coisas aqui e eu me frustrei muito com relação à velocidade, com relação à legalidade, com relação a esse controle que se tem. Porque você entra querendo mudar tudo, você tem autonomia, estou no cargo de presidente, falando, não, vou fazer, vou mudar. E eu acabei errando muito. Claro. E uma das iniciativas, Raul, aqui compartilhando com você, é realmente de dar uma sede melhor para os colaboradores. Perfeito. Né? A gente tem, acho que 5 sedes aqui em São Paulo, e todas elas têm problemas. São antigas, não atendem às necessidades, são caras para a administração, são extremamente trabalhosas do ponto de vista administrativo. Então, tem muita gente cuidando de sede, de manutenção. E a gente desenvolveu aí um processo copiado no edital do próprio Ministério Público Federal de permutar essas 5 sedes a troco de uma única sede que atendesse todos os requisitos. E mesmo assim, e será muito mais barato para o Conselho, do ponto de vista financeiro. Nós não vamos gastar nada, a gente só está disponibilizando essas sedes que são extremamente bem localizadas. Então tem aqui na Faria, tem na Rebouças com Oscar Freire, tem na 4 andares na Angélica, quase na Paulista, Nestor Pestana e um terreno de 11 mil metros ali na Marquês de São Vicente. Vocês estão bem, hein? Realmente, são muito bem localizadas. Entrou com um edifício que atenda ali aqueles requisitos que foram propostos no edital.
E é claro que existem questões políticas, mas esse tipo de iniciativa, mesmo você tendo uma economia visível, você tendo um prédio que estaria adequado às normas de acessibilidade de tudo, a gente ainda encontra muita dificuldade para encontrar amparo desses órgãos de controle e da legislação. E eu sou uma estrutura pequena comparada a uma prefeitura de São Paulo, comparada a um governo do estado. Então, quando você fala, puta, a gente tem de 7 a 30 mil terrenos, propriedades, eu imagino que não deve ser fácil. Mas alguém tem que fazer, alguém tem que encarar o desafio. Então, aí eu gosto dessa, desse impulso de falar assim, a gente precisa discutir. Se for difícil, vamos achar uma solução, vamos mudar a lei, vamos buscar a guarida desses órgãos de controle. Mas é que são tantos interesses envolvidos que essa burocracia, nosso excesso de leis que você falou, eles realmente são extremamente difíceis de vencer. Claro. E eu sinto isso aqui, uma pessoa que é da iniciativa privada que está na administração e tem autonomia para fazer. Claro. Entendeu? Aqui é presidencialista, então tem autonomia, mas é muito difícil fazer. Então, com tudo isso, você acha que é possível fazer? Eu acho que a gente tem que lembrar da Copa e da Olimpíada. Foi feito. A gente construiu um estádio longe de tudo, aqui em São Paulo. Aliás, até hoje, né? Ele é rodeado Você acabou por um comigo. grande vazio. Sim. Ele é rodeado por um grande vazio. O governo do estado teve essa ideia brilhante de fazer minhocões, monotrilhos, ligando o aeroporto de Congonhas ao Morumbi. Porque, obviamente, ia ter 2 jogos no Morumbi e você precisava gastar ali uns 5 bilhões com monotrilho. Então, quando houve interesse, essas coisas saíram. Ninguém precisou reclamar. Agora, esqueçamos Paris de lado e pensemos em Buenos Aires. Eu me mudei para Buenos Aires no final de 98. Puerto Madero já era uma realidade que tinha começado em 91. Então, em 6 anos, Puerto Madero já existia. Eu sou de Santos. Naquela época, em Santos, já se falava que Santos teria o seu Puerto Madero. Hoje, o Puerto Madero tem pelo menos 10 arranha-céus mais altos que qualquer prédio de São Paulo. E é uma área com universidade, moradia, tudo mais. Santos não tem nem a primeira pazinha num Puerto Madero de lá. Não, E a Argentina não é um grande exemplo de gestão, temos que lembrar. Por mais que eu adore a Argentina. Com muita classe, você acabou com todos os meus argumentos. Não, imagina. Que quando se quer, faz. Pronto, nós tivemos Copa do Mundo e Olimpíadas, que era uma coisa inimaginável aqui, claro, pelo legado que poderia ser deixado, pelo nível de investimento num país subdesenvolvido ou emergente com muita boa vontade, mas foi feito. Claro. A gente construiu estádio pra caramba, a gente fez... Cuiabá, Natal, Manaus, Brasília, que custou quase 2 bilhões. Você lembra? Estádios padrão FIFA, né? Que era o selo, não era engenharia nossa aqui. É a única coisa padrão FIFA. É padrão FIFA. O que a FIFA tem a ver? A gente construiu aqui, e não vamos entrar no mérito de valores, mas tem engenharia para isso. Nós somos reconhecidos como nesse segmento no mundo inteiro. Claro. Quando tem vontade, faz. A gente muda a lei, a gente estabelece metas e é entregue no prazo. Então, realmente, falta vontade, né? Para mudar a realidade das pessoas. Não, e falta engajamento, né? Eu sempre falo, os prefeitos, os governadores, o que eles realmente amam sai do papel. O que ninguém está tomando conta é empurrado com a barriga. Isso ao longo da história. Com certeza. Quando o gestor, a alta administração quer, realmente é mais fácil. Mas quando a alta administração não quer, nesse caso, se a gente mudar a cabeça das pessoas, que os fiscais, os gestores públicos, quem são? Imprensa e população. São, o grande temor do gestor público é isso. Verdade. É o povo e a imprensa, né? Verdade. Eu acho que se a gente mudar a maneira desses atores enxergarem o que realmente importa, acho que a gente poderia também ter uma outra força trabalhando a favor desses grandes projetos. Mas é difícil. Então, a mídia é extremamente conservadora quando fala de cidade. Até porque ela mora nesses bairros onde já tem tudo. Então, ela não quer mudança, ela às vezes não quer uma estação de metrô, porque vai levar a ter mais gente, vai ter mais prédios, vai ter mais barulho.
Ela às vezes é contrária às próprias mudanças que deixam as cidades mais democráticas e que reduzem o trânsito. Isso é muito irônico, né? A gente reclama do trânsito, mas defende bairros só de casinhas, onde comércio é proibido e onde você tem que pegar carro para ir para a padaria. Falta de projeto, falta de planejamento. Eu não sei se a gente vai conseguir pôr esse podcast no ar, porque a gente está fazendo uma crítica e a gente está apontando... É falta de informação, eu acho. Assim, como jornalista, eu vejo muitos meus colegas, eles não leram nada sobre urbanismo. É como você pegar um jornalista esportivo que não faça ideia de quem foi Pelé. Alguma coisa você tem que estudar. Você estudou urbanismo e inovação, né? Isso, nos Estados Unidos, e leio sobre assuntos, sei lá, desde os 10, 11 anos de idade. Infelizmente, há muitas décadas já. E da onde surgiu essa ideia de não escrever sobre economia, sobre áreas que seriam mais triviais, ou prestigiosas, mas seriam, sim, se entraria num ambiente que teria muita gente falando a respeito, e entrar em áreas que são tão sensíveis assim. Claro. Porque é um desafio, né? Você Olha, sai da área de glamour e vai para uma área que você não enxerga, você não sabe se vai ter aderência, não sabe se vai ter apoio. De onde que vem essa... Olha, eu acho, por amar o Brasil e amar cidades, eu sempre quis saber o que as nossas cidades fizeram de tão errado nas últimas décadas. Quanto mais você viaja, mais você percebe que nós erramos profundamente. O centro histórico da Cidade do México hoje é uma área agradabilíssima. Você pega Buenos Aires, Santiago do Chile, Bogotá, as favelas de Medellín matam de inveja as nossas. Então não estou falando de Barcelona ou Copenhague. E quando eu fui morar na China e passei 3 anos na Ásia, eu percebi que cidades de 15 milhões, 20 milhões de habitantes podem ser muito boas. E podem ter um grande metrô, podem ter grande transporte público e aeroportos incríveis. Então eu falei, opa, temos que estudar isso e temos que falar. Senão a gente se acostuma... Eu tenho 46. Parece que você tem 150, você já morou em todos os lugares, meu. A conta não tá fechando. Eu comecei cedo. Bacana. E a pele é boa. A minha mãe tem 83 e tá novinha. Que experiência. Beijo pra minha mãe. Uma pergunta. Você enxerga boas iniciativas no estado de São Paulo? Sim, que você fala assim, isso aqui é bacana. Algumas. Ou cidade de São Paulo ou no estado. Eu acho que a expansão das ciclovias em São Paulo, em Santos, são muito boas. Eu acho que Piracicaba tem aquela incrível usina, né, da época dos franceses, que ainda não é totalmente usada, mas é um baita patrimônio. Tem um bairro ali meio italiano, com restaurantes novos, também muito bom. Eu acho que a Paulista aberta aos domingos é uma grande ideia. A virada cultural que se expandiu pelo Estado é uma ideia muito boa, ainda que tenha sido deturpada. Eu acho que a virada cultural, que nasceu também em Paris, como no Blanche, é a ideia de fazer as pessoas caminharem de madrugada pela cidade e terem uma nova visão da cidade fora do carro, fora do trânsito. E aqui virou uma espécie ainda de pão e circo, mas ainda assim é um raro momento que o paulistano está meia-noite no Anhangabaú, meia-noite na São João. Então isso também é uma grande... E como você falou, tem muita iniciativa privada, Facundo, a Janaína e o Jefferson, Casa do Porco... Que é de Rio Pardo. Verdade. São José do Rio Pardo, lá perto da minha cidade. Que tem uma cachaça que é espetacular. E tem a fazenda lá. Então tem muita coisa boa. O problema é a escala. Eu acho que tudo ainda é muito pequeno para um estado de 45 milhões de habitantes. E você acha que essa mudança ela passa pela engenharia? Com certeza, com certeza. Muita construção, muita coisa para ser arrumada, né? Muita coisa para ser adaptada, né? Agora com essa crise das lajes corporativas, quantos prédios dos anos 70, 80 tem pé direito baixo, não tem espaço para tanta fiarada, tanta internet, tanta coisa, e que poderiam virar residenciais? Os engenheiros têm que estar presentes nessa conversa de reuso, reutilização. A gente continua querendo criar o bairro do zero, o condomínio do zero, a cidade do zero. A gente já deve achar que Brasília foi um grande sucesso, porque a gente ainda acredita no mito
de criar algo do zero. Cidades planejadas. Barra da do zero. Tijuca melhor que Copacabana e Ipanema. A resposta é não é melhor. Especialmente para o planeta. Além de estar presente, aí tem um outro ponto de reflexão. Os engenheiros eles precisam estar preparados para esse novo modelo. Eles precisam estar atualizados. Eles precisam ter essa referência. Eu não tenho dúvida da capacidade da engenharia e dos profissionais que a gente tem. São 350 mil profissionais do estado de São Paulo. E 95 mil empresas. E 50 mil registrados aqui no Conselho. E 95 mil empresas. Ou seja, volume a gente tem. Agora, a grande pergunta é: será que nós estamos preparados para encabeçar uma mudança tão grande, né? Nossas instituições de ensino estão preparando profissionais para esse tipo de discussão? Ou a gente está preparando profissionais para discutir esses assuntos que não são mais assuntos que atenderiam às necessidades da população hoje, né? Ainda mais pós-pandemia, ainda mais nesse novo momento. Se você me perguntar a minha opinião, eu vou falar que não. Mas o CREA também pode auxiliar e auxilia muito nesse processo. Mas a gente também precisa compartilhar a necessidade dos profissionais buscarem essa atualização. Entendeu? Porque senão a gente vai poder abrir uma série de possibilidades de discussão e a gente não vai ter quem consiga protagonizar esse processo. Dos planos diretores, por exemplo. Uma das coisas que eu mais recebo aqui, Raul, pedido de prefeitos e secretários e vereadores: você tem alguém bom de plano diretor para me indicar? E aí eu falo, claro que eu tenho, mas é muito difícil achar, assim, coisas diferentes. Tem muita gente boa, mas tem muito espaço, tem muita oportunidade de trabalho para quem realmente tem essas boas referências, entendeu? Verdade. E acho que a gente não está preparando, não. Eu acho que nós estamos anestesiados. É como se você comesse, desde que você tem 10 anos de idade, McDonald's, batata frita, muito ketchup, e 10 anos depois, 20 anos depois, você continuasse no fast food. O teu paladar vai adormecendo. O teu paladar não é educado. Então vai chegar a Janaína e o Jefferson, que você conhece bem, e provavelmente você nem vai gostar. Com as cidades brasileiras aconteceu isso. A gente colocou tanto muro, tanta grade, tanta via expressa, tanta calçada ruim, tanta praça errada, que a gente acha que isso é o normal. Então você vê empreendimentos milionários na Faria Lima, em condomínios fechados, em Alphavilles e afins, que seriam uma piada até em Dubai. Mas pra gente é suficiente. Pra gente é muito mais valorizado do que muita coisa, né? Esse é o ponto, realmente. Impressionante. Como a falta de referência realmente nos transforma ali em pessoas e profissionais que acham realmente que isso é normal. Que estar inserido em realidades como essa é o suficiente pra gente, é pouco. Né? É pouco. Diante de tanto exemplo aí que você citou, é pouco. É uma reflexão para todo mundo. Não, a gente está agora, né? Talvez despoluindo o Rio Pinheiros. O que a gente vai fazer ao redor? A gente vai colocar um shopping na Estação de Traição, vai ter aí umas torres com muros altos, vai continuar sendo um não lugar? Porque a graça de limpar o rio é se virar um lugar vivo, que você de fato chegue perto de um rio limpo. As nossas conversas não vão para essa direção. É fazer uns prédios aí de terceira categoria, shoppings. Exploração imobiliária. Apenas. Fazer uma Faria Lima à beira-rio. Não é fazer uma Paulista à beira-rio. Ou um Higienópolis à beira-rio. Então, isso a gente tem que aprender, né? Madrid despoluiu o seu rio, criou um grande parque linear, né? O Madrid Rio. Seul tem uma experiência de 20 anos de despoluição de rios. Lá eles souberam criar cidade onde havia apenas contaminação. Mas parece que nós somos tão fechados que a gente não olha para essas experiências. E a falta de referência também dos gestores públicos, né? Claro. Em buscar esse tipo de solução. Em pensar mais no coletivo. Agora, quem é bom, quem estuda, quem lê, já sai numa grande vantagem. Você que é engenheiro que está nos ouvindo, se você estuda, viaja, lê, você vai ter uma informação que está em falta por aqui. Não entendi. Aonde você acha que...
pode surgir indutores desse processo de transformação, né? Onde são pontos estratégicos. Assim, a indução, porque isso é um processo que ele tem que ser pensado agora, mas ele vai ser desdobrado a médio ou longo prazo. Por onde que você acha que é o início desse processo de indução para a gente formar uma cultura que seja mais voltada aí a esse desenvolvimento urbano, sustentável, que impacte e mude a vida de pessoas? Eu acho que é competição, né? Concorrência. Se a cidade de Matarazzo for um sucesso, algum incorporador imobiliário vai ter uma baita dor de cotovelo, viva a vaidade ferida, e vai querer fazer algo melhor. Se o Pacaembu ou o Anhembi virarem lugares aí muito lotados e gerando muito dinheiro, alguém vai querer fazer algo parecido. Mas a cidade de Matarazzo, você cita lá no vídeo, acho que a gente conversou um pouquinho antes, ela custou quantas vezes mais do que fazer o mesmo empreendimento em situações normais? Olha, daria para fazer uns 20 hotéis daquele tamanho em 3, 4 anos. E aí como que fecha a conta, né? Mas é que tá, mas ele tem que empurrar outros a fazerem pelo menos um pouquinho melhor. Se for um pouquinho melhor, já tá ótimo. Seria, assim, fruto de uma loucura, entre aspas, de um empresário que resolve e decidiu, e não importa o que custasse, ele ia colocar em pé, virar uma referência para os demais dentro de projetos que realmente parem em pé, né? Claro. Então seria um ponto. Ou um prefeito muito bom, né? Você pega o Ed Catch, o Giuliani e o Bloomberg, os três se detestavam. Era assim, um desprezo público. Então, um quis ser melhor que o outro. Isso é positivo. Agora, se todos são medíocres, aí tudo bem, é fácil. Eu acho que o grande ponto de indução, de mudança do que a gente tem hoje para o que a gente pode ter amanhã é o poder público. Eu não vejo com escala e com velocidade. Eu não vejo o poder público em todos os segmentos, eles têm que estar inserido nesse processo de mudança. Aqui a gente anotou aqui uma coisa que eu gosto bastante. Vamos para nossa colinha. Bons projetos na periferia. A periferia ela é realmente esquecida e tem um potencial muito grande, né? E aí, como que você vê a exploração no bom sentido da periferia, no estado como um todo? Olha, a periferia, pelo menos na cidade de São Paulo, que eu conheço melhor, e mesmo lá em Santos, ela tem ativos que os bairros ricos não têm. Ou seja, onde o plano diretor não pegou, você criou muitas vezes bairros muito melhores. Eu estive no Grajaú fazendo esse vídeo, lá tem casas de 4 andares, com comércio no térreo, a família no primeiro andar, a sogra no segundo, e alugam o terceiro pavimento para outra família. E colado tem uma outra casa com uma lavanderia, com boteco, com salão de beleza. Então, tudo que você não poderia fazer no Jardim Europa ou no Pacaembu, você faz no Grajaú. Altíssima densidade, horizontal, sem fazer sombra nos vizinhos, e com comércio e residência muito próximos. Ou seja, a cidade compacta está lá. Falta levar infraestrutura, falta levar saneamento, iluminação, quadras de esportes, escolas melhores. Mas ali tem um grande potencial. Que eu acho que quem assistiu o vídeo do Grajaú percebe isso. Empreendedores de fato estão lá. Não, esse modelo de cidade compacta, onde realmente você combate um dos problemas de São Paulo. O espraiamento, né? O deslocamento, né? Tipo, você tem os centros financeiros que concentram grande parte da população econômica ativa, todas em um lugar só. E a infraestrutura está toda ali, porque é concentrada. Todas as ações são concentradas ali, então realmente a periferia acaba ficando em segundo plano nos projetos e planos de governo, né? Então, tem o Grajaú, eu vejo uma necessidade realmente de profissionais e projetos para que se dê subsídio a gestores, que eu acho que falta muito engenheiro em máquina pública, porque tem amigos que estão inseridos hoje em secretarias, né, no executivo, no legislativo, que em torno de um projeto, de uma iniciativa, de um edital, você tem aí um número maior de advogados do que de engenheiros. Claro. Ou seja, sobra lei e falta projetos. Claro.
É aquela piada, não sei se eu te contei, que os chineses dizem, né? Que o Politburo, que é quem manda na China, né? O Politburo, normalmente são 6 engenheiros e 1 advogado. E eles brincam que no Ocidente seriam 6 advogados e 1 engenheiro. Eles adoram se gabar com essa comparação, mas é verdade. Mas isso é um país de engenheiros. E é verdade, isso é constatado por pesquisa. Tem uma pesquisa da McKinsey, né? Que ela constata, primeiro, uma necessidade de mão de obra capacitada prevista aí para 2030. Na casa de 1 milhão de profissionais capacitados, ou seja, a gente vai ter um apagão de profissionais da área tecnológica, né? Eles são muito específicos na questão de engenharia. Aí eles citam países como Estados Unidos e China, você tem 1 engenheiro para cada 3 a 5 advogados, economistas e administradores. No Brasil, você tem 1 engenheiro para cada 10 profissionais da área do direito e da administração. Ou seja, é um país burocrático do ponto de vista estrutural, né? E aí você compara China e Estados Unidos, o grau de desenvolvimento onde estão. Coreia do Sul, o maior índice de engenheiro por habitante está na Coreia do Sul, e é um país que é o que é. Então não é uma brincadeira, claro. É uma constatação, é uma realidade. A Coreia forma um pouquinho mais de engenheiros que o Brasil por ano, tendo uma população que é menos de 1/4 que a nossa. E, trazendo para a nossa realidade, São Paulo ainda está mais bem abastecido de profissionais, né? E mesmo assim falta profissionais, falta no ponto de vista de volume, de profissionais totais e do ponto de vista de qualificação. Claro. Entendeu? E eu acho que o único caminho para a gente mudar, para que essas conversas que a gente está tendo hoje, daqui 10 anos, elas sejam em cima de coisas que deram certo, não de possibilidades ou hipóteses, eu acho que a gente precisa começar a discutir isso já. Né? A formação e a qualidade da formação, né? A capacitação, a atualização desses profissionais que estão. E eu acho que é uma responsabilidade, o CREA tem uma responsabilidade muito grande, não estou me furtando aqui, muito pelo contrário, a ideia de trazer a discussão é justamente para começar a atingir pessoas, a refletirem sobre o assunto, para juntos construir uma solução. Vinícius, você está criticando todas as frentes, qual é a solução? Não sei, a ideia disso realmente é que isso se propague e que a gente chegue em soluções conjuntas, né? Com pessoas de todos os ramos, de todas as frentes. Até porque a gente tem que se lembrar que aí 2009, 2010, 2011, quando a economia do Brasil estava bombando, o Cristo Redentor saía aí voando na capa da Economist, nós éramos uma sociedade complacente. Eu lembro da Dilma chegar a dar explicações para a Merkel do que a Merkel deveria fazer na União Europeia. Então nós temos que hoje ser menos complacentes, admitir os nossos erros, os pés de barro daquele crescimento e fazer diferente. Não, sem dúvida, sem dúvida. Ó, só o pessoal que está acompanhando, ó, tá vendo o Guilherme fazendo superprodução. Ó, quem tiver alguma pergunta pro Raul, pode mandar aí, que a gente já compartilha aqui. Só pergunta fácil. Sigam o Raul, que vocês vão entender mais do que a gente está falando. Ele compartilha muita coisa bacana, realmente. Muita informação, muita referência boa de outros lugares, além de ser uma enciclopédia viva, né? E o canal do Raul no YouTube, lá São Paulo nas Alturas, é sensacional. E traz muito exemplo de coisa bacana e a realidade de iniciativas bacanas, né? As dificuldades, os desafios. Então, ó, o pessoal que está na live aí, manda as perguntas aí. Vamos continuar. Estamos aqui no rooftop do CREA. Vamos falar, a gente está no rooftop aqui. A gente está no 14º andar aqui na Faria Lima, que tem uma visão espetacular, onde é a sede do conselho. Depois da pandemia vai ter coquetel aqui. Exatamente. Venham. Assim que, se Deus quiser, todo mundo vai vacinar o mais rápido possível, a gente vai voltar à vida normal. A gente tem muita atividade aqui que elas são presenciais, muitos polos de discussão, muitas reuniões de discussão, e a gente sente muita falta disso aqui, né? O híbrido vai ficar, mas o presencial ele se mostrou necessário também, porque a distância, às vezes, você não tem a mesma situação, a mesma liberdade para promover debates e discussões, né? Então... Aliás, acho que quem tem filho já percebeu, né, que tem certas coisas que Zoom
não funciona. Exatamente, né? Aí a gente vai entrar num novo momento. Vai valorizar muita coisa presencial. Eu não tenho dúvida. Eu costumo conversar com as pessoas que estão mais próximas que eu renasci na pandemia, assim. Foi um renascimento para mim do ponto de vista profissional, pessoal, diversas mudanças aconteceram justamente porque a pandemia me mostrou como valorizar algumas coisas que eu não valorizava, como enxergar alguns erros que eu não enxergava, reconhecer algumas falhas que eu cometi e não enxergava, entendeu? Então, acho que para mim foi muito interessante esse processo. Você mudou alguma coisa? Olha, muito. Eu acho que não gastar muito tempo no trânsito foi bom. Acho que eu nunca li tanto livro e nunca vi tanta série. Eu acho que eu estou mais culto nesse último ano e mais informado. Agora, eu gosto de lembrar que apenas 10% dos brasileiros podem viver sob home office. 10%. Nos Estados Unidos, não chega a 30% da população home office. A gente tem que lembrar, às vezes a nossa bolha é uma bolha que ocupa tanto espaço que a gente esquece do mundo real. 40% dos trabalhadores brasileiros são informais, nunca tiveram carteira assinada e têm que sair para a rua para fazer bicos, para vender coisas, como camelô, como motoboy, como tanta coisa. Tudo bem que talvez no nosso círculo tenha muito coach e muito DJ e muito designer de joias, mas no mundo real, caixa de supermercado, o motorista de ônibus, o motoboy, isso a gente tem milhões. E aí não rola home office e não rola essa ideia de que vou para uma praia isolada ter a minha vidinha. Isso aí eu brinco que é problema de rico. Abrir o computador, vou entrar no Zoom, claro, e vamos trabalhar. Claro, muito fácil. Então a gente tem que pensar como melhorar aqui. A cidade grande, ainda mais depois de uma crise, vai ser o imã para quem está precisando procurar um emprego. E aí, olhando pelo ponto de vista do copo meio cheio, Raul, eu acho que é muito também a nossa função tentar mostrar essa ótica, principalmente para profissionais, aonde você enxerga esse tipo de problema, onde nós enxergamos esse tipo de problema, para nós profissionais da engenharia, a gente tem que enxergar oportunidade. Falta infraestrutura, falta saneamento. As moradias, elas não estão aptas a esse novo momento. Então, vai ter um processo de adaptação que tudo isso se desdobra em oportunidade, né? O engenheiro, o profissional, ele sofreu muito na pandemia. Tipo, são segmentos que sentem muito variações econômicas, né? A economia dá uma... Com exceção do agronegócio, dos engenheiros agrônomos que vivem um momento muito interessante, mas diversos segmentos sofreram muito nesse processo. Estão esperando muito esse novo momento para retomar suas atividades, para realmente se encaixarem no mercado de trabalho novamente. Então, a gente tem que mostrar isso para eles, porque isso é oportunidade, isso é emprego, né? Isso é responsabilidade que o engenheiro gosta de ter. Falar, iniciativa técnica, iniciativa de engenharia, tipo, sou eu. Não vai ter um dentista lá que fez, vai falar, olha, aqui, ó, aqueceu o mercado, agora eu vou fazer. Não, são profissionais. Só eles podem ocupar esse espaço, né? Então, esse é o ponto de vista positivo que eu vejo em todos esses problemas, né? Vai ter muita oportunidade, tem muita oportunidade. Bacana, tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Meu Deus. M. Duarte 1205, o que você acha do programa Município Verde Azul? Cidades, elas têm um ranking junto ao governo do estado que quanto mais iniciativas sustentáveis elas desenvolverem dentro desse ranking, né, dentro dessas proposituras do governo do estado, elas são elencadas e nesse ranking elas recebem mais recursos do governo do estado. Você chegou a conhecer? Olha, eu não conheço esse programa especificamente. É muito bacana, viu? É importante lembrar que nos últimos 20, 25 anos, quase todos os projetos habitacionais do estado de São Paulo foram bem pouco sustentáveis. A gente tem que lembrar que o BNH, que a gente costuma ficar horrorizado, mas era ditadura militar, você faz aqueles prédios no meio do nada. O filme Cidade de Deus explica muito bem isso, né? Você joga as pessoas no meio do nada e aí deu no que deu. Dá no que dá. Agora, a gente repetiu o BNH no Minha Casa Minha Vida,
Ou seja, petistas e tucanos ficaram recriando o BNH. Então, isso para mim é meio ambiente ao contrário. Quando eu vejo empresas falando de ESG todo o tempo, sustentabilidade, governança, etc. Só que você pega uma lupa, às vezes nem precisa de lupa, né? Você vê, não tem nenhuma mulher no conselho de administração. Tem uma governança meio suspeita. O prédio onde essas empresas estão é ar-condicionado e iluminação artificial 24 horas. E todos os funcionários chegam de carro. Então, que ESG é esse? Então, eu acho assim, aí como jornalista, a gente tem que ser cético em relação ao marketing. Porque tem muito marketing, às vezes, pouca ação de verdade. Eu acho que no momento a gente tem que prestar atenção, esquecer um pouquinho da propaganda e ver, mas essa empresa aí, onde todo mundo fala tanto de ESG, eles podem contratar a atriz negra para o spot de TV, mas aí você vê uma cena da diretoria, não tem nenhum negro. E não tem nenhuma mulher. Bela reflexão. Tem mais uma aqui também, ó. Luiz Augusto Moretti, amigo nosso, engenheiro, São Paulino. Moretti, obrigado pela pergunta. Tá feliz porque São Paulo ganhou ontem. Ele pergunta, o que fazer com o elevado Minhocão? Falta projeto. Eu sempre brinco. Assim, me perguntam muito e eu não consigo responder sem ver um projeto. Porque você tem bons exemplos pelo mundo de quem manteve elevados. Paris, o Highline nova-iorquino, o Seoulo em Seul. E tem grandes exemplos onde os elevados foram demolidos. Como em Portland, em São Francisco, Seul é um grande exemplo, Madrid também. Agora, essas cidades tinham um grande projeto para analisar. Nós não temos. A gente vai ficar 20 anos sem ter ali a carinha do que vai virar. Porque se você demole e não tem projeto, vira uma nova Avenida Santo Amaro. Agora, se você faz um parque no Minhocão com a mesma graça do Largo da Batata, ou da Praça Roosevelt, aí é melhor demolir. Você bateu num ponto que, assim, a gente está vivendo um caos político. A discussão está muito poluída, está muito escuro para você resgatar alguma discussão realmente interessante nesse processo de polarização, né? Todo mundo julga todo mundo, redes sociais, então, virou um inferno. E aí você falou assim, falta projetos, né? Que falta faz para essas pessoas, ao invés de discutir política, discutir projetos. Ao invés de ficar discutindo quem é bom, quem é ruim. Tipo, eu não tenho filiação, gosto muito de política, consumo muito, porque eu acho que é por aí que se muda a vida das pessoas. E as discussões, elas precisam ser nesse âmbito mesmo. Mas você não vê ninguém discutindo projeto. Você vê discutindo coisas assim, muito banais, que não vão afetar a vida de ninguém. Eu brigo com a minha mãe, às vezes, por causa de política. Tem semana que eu não falo com ela. Eu falei, para de discutir essas coisas. Falei, o que tem de concreto, o que tem de proposta, de projeto? Tipo, você não tem filiação partidária, por que você tem esse tipo de posição? Né? Se as pessoas se atentassem mais à discussão de projetos e não a causas partidárias ou a ideologias políticas, com certeza o país seria um lugar muito melhor para se viver como cidadão. Eu já agradei minha mãe aqui, falando da pele boa, como ela tá jovem, porque realmente política é um problema. Eu bati na mãe, ó, você tá vendo como você é? Eu critiquei. Fala algo da tua mãe, fala como ela tá, sei lá. Desculpa, ela deve estar na live. Minha mãe tá na live. Ela tá na live. Tudo mentira, nem é verdade. Ele fica falando da senhora bem o tempo todo. Ele quis polemizar. Você entrou atrasada hoje. Ele quis polemizar para aumentar a audiência. Minha mãe falou, para de falar. Não, mas há vários exemplos assim. Eu sou muito criticado nas redes sociais, mas eu sempre falo, história, fatos, dados são o melhor escudo para esse tipo de gritaria. Então, quando eu elogiei a concessão do Pacaembu, surgiram aí urbanistas muito engajados, chorando pela demolição do tobogã do Maluf. Então, pela primeira vez, eles viraram malufistas. Aí eu lembrei essas pessoas, olha, mas o primeiro que quis privatizar o Pacaembu foi o Fernando Haddad. Então, é muito interessante quando você mostra para as pessoas que, olha, vocês têm que pensar no que é melhor para a cidade, não no seu partido político.
Ginásio do Ibirapuera. Foi uma grande polêmica. Eu falei que, olha, um ginásio vazio há muitos anos, tem poucos esportes lá, seria melhor uma arena mais moderna. Nossa, me apedrejaram momento Joana Dark. Senti assim o foguinho chegando no cabelo. Agora, se o ginásio do Ibirapuera ficar outros 20 anos vazios, essas pessoas se calam. Porque elas não têm projeto, e elas sabem que é moralmente indesculpável se defender 500 milhões de reais ou 1 bilhão para se restaurar um ginásio cercado por aqueles bairros carentes do Paraíso, Vila Nova Conceição, Moema, Ibirapuera, e colocar ali 500 milhões para a população carente ver vôlei. Dói, às vezes, falar, mas é a realidade, né? Mas às vezes você tem que brigar, às vezes você some. Exato, alguém tem que falar. Você fala, olha, tô no interior, sumi, tô na praia, alguém desaparece. Alguém tem que levantar a bandeira, claro, né? E tem a Valesca também, lá de São Pedro, uma cidade que tem algumas iniciativas muito legais lá, que está diretamente envolvida no município Verde e Azul, conhece muito a respeito, e ela fala quais os pilares de uma cidade inteligente que você acha que são os principais pilares, né? São pontos de discussão aí que vale a pena levantar. Olha, se você tiver uma cidade com uma mobilidade muito boa e que não prejudique o meio ambiente, eu sempre dou o exemplo de Los Angeles. Los Angeles é uma cidade muito rica, com milhares de viadutos, vias expressas, túneis e afins. Tem 4 milhões de habitantes. Ocupa um terreno gigantesco. Haja CO2. É o segundo pior trânsito dos Estados Unidos. Já Nova York, que é bem maior que Los Angeles, ocupa um espaço minúsculo, onde todo mundo mora pertinho, e até estrelas de Hollywood têm que caminhar, têm que pegar metrô. E é ok. O que estraga mais o planeta? O estilo de vida de Los Angeles ou de Nova York? Nova York, 70% da população usa transporte público ou vai a pé ao emprego. Los Angeles é aquela poluição constante. E depois tem incêndio, seca e afins. Eles se perguntam por quê da mudança climática. Então, cidade inteligente, você tem que morar perto de trabalho, de lazer, de transporte público, de entretenimento. E tem que ser um lugar vibrante. Eu acho que, hoje em dia, principalmente, as grandes empresas querem se instalar onde os seus executivos queiram morar. E esse é um grande desafio para as cidades brasileiras. As cidades brasileiras, em geral, são monoglotas, não são fáceis para quem vem de fora. Você pode levar 2 anos para ter seu CPF. E você imagina se você é um investidor chinês ou do Vale do Silício e você chega em Cumbica. Aí você vê aquela arquitetura de Cumbica, se pergunta, nossa, mas me falaram que o Brasil tinha boa arquitetura. E aí você não consegue ver. Aí você pega aquela vista da Marginal Tietê. O cheirinho do rio, aqueles galpões, aquela arquitetura ao redor. Aí você atravessa num viaduto... Não é nada receptivo, né? Que pode estar rachado. Então, é um problema, porque muitas empresas vão votar com os pés. Já estão votando, né? Muitas multinacionais já mudaram as suas sedes regionais para a cidade do Panamá. Tiraram de São Paulo e Rio. A cidade do Panamá é uma cidade segura, tem mar, praia perto e tem um baita aeroporto, com conexões para toda a região. Geograficamente, Manaus podia ter esse aeroporto com essas conexões. Ou Fortaleza. Não fizemos, alguém passou na frente. Medellín é sede da Intel para a América Latina. Porque Medellín virou aí uma espécie de garota propaganda da preocupação social. Ou seja, eles realmente deram a volta por cima. Medellín, pós-Narcos, é uma cidade invejável. De novo, falando aí de engenharia, né? Uma cidade onde as favelas têm escada rolante, tem teleférico, tem aquelas unidades de vida articulada, onde na favela é como se fossem mini-sescs nas favelas de Medellín. Bibliotecas no meio das favelas, parque científico. Eles querem que a criança da favela se interesse por números, por engenharia. Que é algo que eu tinha visto só
na Noruega, aquele museu, como chama? Vilvite, porque a Noruega é muito rica pelo petróleo, eles querem que as crianças se interessem por petróleo, para formar engenheiros para essa indústria. Então tem um baita parque científico focado no petróleo lá em Bergen. Medellín tem um parque assim. Então você ensina a engenharia, o interesse pela engenharia desde a infância. Porque o nosso problema, eu vejo que eu tenho muitos amigos que são pais e que choram tarde demais, porque os filhos chegam aos 23, 25 anos, não estão trabalhando e todos querem criar uma ONG, ou virarem cineastas, ou virarem músicos. E olha, não há 100 mil empregos de cineasta no Brasil. Agora, na engenharia, você tem que formar desde cedo. Uma das maiores causas aí da disparidade de gênero nos salários é que as meninas do Brasil são educadas para quererem profissões que são mal pagas. Eu lembro que a Michelle Obama falava muito disso nos Estados Unidos quando eu morava lá. Quer que as mulheres tenham salários maiores? As mulheres têm que aprender a ser desenvolvedoras, desenhar games, saber matemática, computação, engenharia. E nisso a gente está aí perdendo um tempo enorme. Exatamente. Aqui a gente tem hoje, desses 350 mil profissionais que nós temos registrados aqui, a gente tem cerca de 20% de mulheres. É pouco. A gente tem grandes exemplos de engenheiras que têm histórias magníficas e que o gênero ele não é nem impedimento e nem diferencial. São competentes e pronto, acabou. E trilharam, com todas as dificuldades, um ambiente que culturalmente é machista, e trilharam suas histórias. Mas realmente, você não tem um incentivo dessas mulheres a buscar esse tipo de graduação. Porque são educadas, e aí você levantou a questão, são educadas às vezes a buscar outro tipo de profissão, porque esse tipo de profissão não é uma profissão que culturalmente é de mulher, entendeu? Não. Ou ela não vê a mãe se interessando por números, ela não vê a avó se interessando por números, ou o pai acha que a minha princesinha, falou princesinha, já ferrou aí metade das meninas, né? Porque a princesinha está lá esperando passivamente pelo príncipe e o mundo mudou, muitos príncipes são sapos, então elas que tenham aí o seu grande salário, o seu grande desenvolvimento, assim, o melhor favor... E nunca vão depender de príncipe nenhum na vida. Claro, o melhor favor que um pai que adora a filha, olha, filhinha, você não é princesinha, você vai ser a próxima Bill Gates, você vai ser a próxima Steve Jobs, você vai criar os games do futuro. Aí ela vai poder ter os príncipes, reis, que ela tiver afim. Aqui tem profissional. Talvez você nem desconfie, mas um dos profissionais mais importantes dentro de um hospital não possui diploma de medicina ou enfermagem, mas sim de engenharia. Eu estou falando do engenheiro clínico. Para começar, é interessante falar que a engenharia clínica nasceu de uma mistura entre as engenharias biomédica e elétrica, lá nos anos 60, quando grandes e novos aparelhos começaram a tomar conta dos hospitais. Além de responsáveis pela gestão do parque tecnológico, da escolha à manutenção de todos os aparelhos, esses profissionais também ajudam a garantir o uso adequado de cada dispositivo através de treinamentos e dos processos adotados. Literalmente multidisciplinar, o engenheiro clínico combina conhecimento da tecnologia e dinâmica hospitalar com noções de anatomia, fisiologia, instrumentação e outras disciplinas médicas básicas, fazendo dele uma figura indispensável na administração de qualquer hospital ou instituição de saúde. Eu saio de hoje dessa conversa com bastante tarefa de casa. Hoje é o tipo do dia que pós-expediente eu não durmo, minha cabeça vai ficar rodando, eu vou ficar pensando em tudo que a gente conversou, eu vou ficar buscando outras coisas, vou mandar mensagem pra você no meio da madrugada, vou mandar mensagem pro pessoal que tá aqui e falar, pô, você tive uma ideia, entendeu? O pessoal que... Opa, tá todo mundo animado. Não, ele... Priscila tá anotando lá. Não, exatamente. Agradecer a Pri, Bianca, Lê, Gui, que tá aqui, Ana, que acompanharam todo o pessoal que veio aí para fazer. Agradecer você, se quiser deixar um recado para os nossos profissionais aí,
diante de tudo isso, apesar de você ter dado câmera. um monte de frente, um monte de possibilidade, um monte de desafio que são totalmente relacionadas aos nossos profissionais, fica à vontade. A casa está aberta para você aí. Olha, muitos... Aliás, desculpa que eu sou fotofóbico, então às vezes parece que eu estou fechando os olhos, mas que aqui está um solzão paulistano, então a gente tem que comemorar. É que você falou que você é caiçara, a gente mandou abrir o sol só para você. Que a gente não tem celebridade aqui todo dia, né? O que eu sugiro... você falou que o poder público é muito importante, concordo, porque o poder público tem muito poder para dizer o que pode e o que não pode, e normalmente ele diz não pode, mas nós, como sociedade civil, não podemos cruzar os braços. Então, se o empresariado sair da toca, se a mídia for mais esperta, se os brasileiros forem menos aí status quo ou menos conformistas, a gente obriga o poder público a se mexer. E tem muita coisa a ser vista, estudada e feita. Então, terminando aí, acho que como o Vinícius falou, eu posto muito no meu Instagram sobre coisas que estão acontecendo pelo mundo, mas eu sugiro a vocês que estão aqui nos assistindo estudarem um pouco o que aconteceu em Seul, tanto no córrego Cheonggyecheon, que é tipo o Tamanduateí deles, o que eles estão fazendo no Rio Han, que é o Tietê deles, e a transformação de bairros decadentes de Seul, inclusive com vocações econômicas, tanto Dundaemon como Sewon. Conhecer as cidades chinesas, eu sugeriria aí uma imersão em Shenzhen e Chongqing, tem muita coisa na internet sobre essas cidades, e a transformação em Madrid, Barcelona, Bogotá, Medellín e Cidade do México, porque são latinos, são quase tão bagunçados quanto a gente, também tem corrupção, também tem atraso, também tem a hora do cafezinho, e ainda assim conseguiram fazer aí grandes transformações urbanas. Eu acho que é para a gente sair desse papo mais otimista, Vinícius, porque a coisa de falar nada vai dar certo, a gente vai continuar morando aqui. Aliás, dependendo do que acontecer com essa pandemia, a gente vai ficar um tempo ainda sem poder viajar. Então, nos resta lutar para melhorar as nossas cidades. E quem aí achar essas fórmulas, acho que vai ganhar um bom dinheiro, vai fazer um bom nome e vai ter orgulho aí do seu legado para as próximas gerações. Acho que não tem mais o que falar. É apenas o seguinte, falta projetos. E quando se fala de projetos, a gente está falando com vocês, a gente está falando sobre nós profissionais. Então, acho que chegou a hora de fazer diferente. É nisso que eu acredito. E quando eu vejo pessoas que levantam essa bandeira, eu acredito que é possível, entendeu? Mudar a realidade que a gente vive. Então, obrigado, meu filho. Em verdade, o CREA está à disposição. Obrigado por compartilhar um pouco da sua história e da sua expertise com a gente, com os profissionais que estão aqui. Viu? Claro. Assistam aos vídeos no canal do YouTube. Se a audiência for baixa, eu não vou conseguir monetizar. E eu acho importante monetizar. E também sigam o Vinícius, porque é muito importante ter engenheiros que conversem sobre a cidade. A cidade ainda é um tema meio patinho feio, elas meio pombo feio, né? O patinho tem mais status que o pombo. É tipo pombo lá feio, que as pessoas querem afugentar. E a gente vive nas cidades. Então, você até pode passar uma temporada boa em Paraty ou em Trancoso. Todo mundo é filho de Deus. Mas é aqui que a gente faz negócios, trabalha, estuda. E a gente padece se essas metrópoles não forem boas. Exatamente. Falado, feito. Muito obrigado mais uma vez. Viu? Obrigado a vocês. Você ouviu CREAcast, o podcast dos profissionais das engenharias, agronomia e geociências. Uma realização do CREA São Paulo, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, que você ouve no site e aplicativo da CBN e também nas demais plataformas de áudio.